Vamos esperar aí o pessoal chegar. Eu estou ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Acredito eu que esteja online aí nos dois. O pessoal está chegando na nossa live para a gente poder começar a conversar. Então algumas pessoas já estão por aí. Quem puder me diga se consegue me ouvir bem e se podemos dar continuidade, tá? Quem for chegando aí na nossa live. Então, ok, então me parece que está tudo certo. Na verdade, eu pensei algumas vezes, para ser bem sincero com vocês, se eu faria este movimento ou não, até porque já existem muitos materiais e muitos colegas, né, da área enfim, das terapias de maneira geral, que já estão nesse movimento de compartilhar informações e reflexões. Mas de alguma forma também eu percebo que existe um público, né, pessoal que me segue, que acompanha mais de perto as minhas postagens e a princípio em um primeiro movimento, né, eu estava muito reflexivo, muito internalizado, e nos últimos dias, para ser mais exato, né, da segunda-feira para cá, eu resolvi compartilhar com vocês mais ativamente algumas reflexões e aí surgiu, né, essa demanda também das lives e das discussões. Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas e caso vocês queiram tirar dúvidas, fazer perguntas posteriormente, fiquem à vontade. Eu acredito realmente que essa dinâmica, né, essa questão do vírus, né, do coronavírus, ele nos traz uma perspectiva muito interessante. É óbvio que é uma história de muito sofrimento, de muita dor, de muita preocupação, de muita tensão, mas quanto humanidade eu penso que nós precisávamos. A Jane está dizendo que não tem áudio, mas acho que as outras pessoas me escutam. Ok. Vou continuar. Acho que Jane tem que aumentar aí o áudio. Se as outras pessoas também estão me ouvindo, deem um ok aí, por favor. Ok. Então a Amanda consegue me entender, né? Consegue me ouvir. Então, como eu dizia, eu acho que a humanidade, ela de alguma forma precisava de algo dessa natureza. Óbvio que eu não estou falando da quantidade de mortes, nem da quantidade de doentes, nem do sofrimento, mas nós, quanto humanidade, precisávamos ser chamados a atenção para essas questões, né? Uma das primeiras coisas que eu devo refletir com vocês sobre como cuidar das nossas emoções no meio do coronavírus é entender que eu não vou ditar regras para vocês nesse exercício, nessa minha fala, porque eu não entendo a vida de cada um, né? E cada um tem uma subjetividade, tem um funcionamento e tal. Então, eu não sei se você está em condições de parar a tua atividade profissional, eu não sei se você está em condições de ficar em casa, mas então eu não vou ditar regras de como cuidar das emoções, mas eu vou te dizer que, na verdade, esse cuidado que eu vou propor, ele é um cuidado que nós deveríamos estar fazendo diariamente, né? Não somente na iminência da morte, porque é efetivamente o que foi que o vírus nos trouxe, né? A proximidade com a morte. E a nossa sensação de sermos infinitos, de nunca morrermos, ou de sempre acontecer com o outro e não conosco, né? Por exemplo, estamos falando aqui há alguns minutos já. E aí eu penso junto com vocês, né, que a cada 40 segundos alguém morre no mundo inteiro através do suicídio, né?
Mas por que é que isso não bate tanto a nossa porta no dia a dia? Porque é como se tivéssemos controle, né? É como se tivéssemos alguém deprimido na nossa família e levamos para o médico e queremos cuidar e queremos ajudar e tal. Então, parece que temos controle da situação, né? Mesmo sendo uma estatística assustadora, 40 segundos alguém morre de suicídio no mundo, 40 minutos, 46 minutos alguém morre de suicídio no Brasil, né? Mas parece que nós sabemos o que fazer com as pessoas deprimidas, mesmo do nosso jeito. Uns dizem que não, é falta de Deus, outros dizem que não, é só tomar o remédio que passa, tem terapias, tem, enfim, então tem uma série de atividades, uma série de abordagens que fazem com que tenhamos a sensação de que não estamos fora do controle. O vírus, né, o coronavírus, ele nos tira essa possibilidade, né? Ele nos coloca na nossa pequenez mesmo, enquanto seres humanos, né? Não temos como tratar, né? Esse é o grande desafio. Na verdade, são dois grandes desafios, né? É o passar para uma rápida disseminação, né? E o segundo grande desafio, o que fazer? Porque os tratamentos que estão sendo feitos estão sendo feitos como se trata uma gripe convencional. Não tem um tratamento padrão para este vírus específico, né? Então, simbolicamente, a gente que trabalha com psicossomática, a gente trabalha com inconsciente, a gente sempre pensa simbolicamente o que esses eventos têm a nos ensinar, né? Eu não vou falar sistemicamente porque o Rafael Nascimento, lá de Chapecó, ele fez uma live recente sobre isso, eu recomendo agora, terminou agora, né? Ele começou 1h da tarde, e ele falando sobre os aspectos sistêmicos, comparando essa pandemia agora com a gripe espanhola, né? Então, quem puder, assista a live do Rafael, que ficou salvo aí, ele faz um paralelo sistêmico muito interessante. A minha reflexão aqui com vocês vai ser dentro de uma perspectiva simbólica e emocional. Então, simbolicamente, o que esse vírus nos ensina, né? Que nós podemos passar algo que vai levar o outro a sofrer, né? Que vai levar o outro ao sofrimento, à dor. Então, perceba como isso guarda um ensinamento profundo, né? Que ações que nós estamos fazendo para que não leve sofrimento para o outro, né? E isso fisicamente, no sentido da transmissão do vírus, mas também no sentido emocional, né? Então como lidar com as nossas emoções primeiro? E na verdade essa reflexão que eu vou fazer com vocês não é apenas para esse período de quarentena e tal, mas primeiro avaliando até que ponto você pode realmente se resguardar, se proteger, se isolar e proteger outras pessoas que estão ao seu redor, né? Então, se você tiver a capacidade, a possibilidade de ficar em casa, fique em casa. E se você está em casa por conta porque seu trabalho parou e tal, então eu recomendo que você... o vídeo está pausando, será que melhorou agora? Olá? Consegue me ouvir? Conseguem me ouvir? Uhum. Ok. Então, então, se você conseguir parar, pare. E aí, como lidar então com a ansiedade, com o medo, né, com o sofrimento que se apresenta de maneira geral nesse período, né? Vídeo pausando. Agora estabilizou ou não? Olá? Sim, alguém me deu legal aí, então tá. Bom, vamos seguindo. Ok. Então, como que podemos Pronto. Rafael Nascimento, oficial, eu acho que tá o nome dele.
Então, como podemos de uma maneira prática lidar com essas questões, né? Então, primeiro, nos observando. Me perguntaram, quando eu encaminhei pelo WhatsApp, me perguntaram sobre a rotina, né? Que rotina que nós podemos estabelecer para lidar com a ansiedade? Na verdade, um grande desafio é como você construir isso, né? No meio desse movimento todo. Primeira dica que eu dou é evitar o máximo possível o mergulhar em algumas coisas. Então, é importante que a mídia, que o dia a dia, né, que a imprensa divulgue e propague as informações, mas se a gente fica 24 horas ligado nessas informações, nós vamos cair num processo de construção mental de muito sofrimento, de muita ansiedade. Então consumir muito essas informações também vai nos afetar. Então é importante recuar um pouco e se informar em momentos específicos do dia, pegar uma espécie de relatório geral, mas não ficar tão ligado, tão conectado a essa coisa do mundo todo, de como está o mundo todo, porque isso vai nos fazer sofrer. Como eu disse a vocês, que eu não sei com quem eu estou falando exatamente. Então, se você é a pessoa que acha que isso é somente uma histeria coletiva, e veja, eu sei que existe uma característica de histeria coletiva no meio disso também, mas não é somente uma histeria coletiva, né? Então é importante a gente tirar esse excesso, tirar essa falta. No texto que nós divulgamos no início da semana eu falava exatamente sobre isso. Tirar o excesso, tirar a falta. Então, evite entrar num padrão de negação, de não, isso não está acontecendo, não é tão grave assim, porque isso é um mecanismo de defesa. Também evite mergulhar muito no que vai acontecer no futuro. Mas como vai ser essa minha questão financeira, as aulas, né, o material, as coisas todas que eu faço, a minha empresa, tal. Exercícios que nos ajudam com a ansiedade e com o medo são exercícios de nos centrar no presente, né? Então, exercícios de respiração, perceber o corpo como está nesse momento, nos ajuda a ir construindo um cenário ideal, exercício de meditação, um cenário ideal para a gente lidar de uma maneira mais leve possível com essa situação toda. Todos estamos sob estresse, isso é inevitável, né? Então, o que esse estresse faz comigo é que pode ter uma determinada organização e um determinado direcionamento. Outra coisa, evitar as emoções não é nem sempre a melhor saída. Algumas pessoas ficam querendo colocar embaixo do tapete. Nesse período isso não vai funcionar muito bem. Então é importante que elas fluam, é importante que elas tenham um fluxo. Então é importante que você sinta também um pouco de medo, um pouco de ansiedade, mas não paralise nisso, porque isso faz parte desse cenário que nós estamos vivendo, mas no final das contas é também uma emoção que é importante que a gente vivencie no dia a dia. Então, o recado para lidar com as nossas emoções é evitar que a gente fique muito preso a um padrão apenas de emoção. E se a gente for perceber, na verdade nós estamos presos a esses padrões por vários motivos, né? Não apenas por conta do vírus especificamente, mas pela nossa história de vida, pelas coisas que passamos, que vivenciamos, pela nossa história de vida como um todo mesmo. Então, uma das perguntas que nos foi deixado, né, no WhatsApp, e quem tiver mais algum questionamento, alguma coisa, fique à vontade, né? Então, a primeira coisa que me foi perguntado foi como organizar uma rotina que protege nossas emoções. Essa rotina, como eu mencionei para vocês, ela é uma rotina que você deve perceber. Se você é uma pessoa que funciona programando atividades, então programe como vão estar os teus dias se você está em casa, programe o que você
é importante você faça a título de trabalho, o que é importante você fazer a título de pessoa, que livros, quanto você quer investir na organização do teu ambiente, né? E pare um pouco também para pensar como você tem se sentido. Uma dos detalhes que eu acho que é importante é aquele que eu já falei, né? Evite ficar conectado o tempo inteiro às notícias. Evite sair desnecessariamente, né? Então, procure realmente fazer o máximo de atividades, o máximo da tua rotina dentro da sua casa, né? Então, uma rotina seria essa. Quando a mente está muito cheia, algo que nos ajuda muito a escrever como estamos nos sentindo. Então, caso você consiga fazer isso, caso você consiga escrever, escreva um pouco sobre suas emoções, sobre como você está vivendo, porque nós tiramos neurologicamente mesmo, nós tiramos do campo mental e passamos para o campo concreto, né, para o campo real. Então, se possível, escreva um pouco se você estiver muito mergulhado nas emoções para dar esta vazão. E, se necessário for, procure um conteúdo de reflexão, um conteúdo de construção, de crescimento emocional, onde você consiga não somente ler, mas também experimentar algumas reflexões no seu dia a dia, né? E, se possível, também contribua com outras pessoas. Então, sempre que alguém entrar num diálogo, seja pelas redes sociais ou seja pessoalmente, em um diálogo de desespero, de sofrimento, de dor, de não saber o que fazer nessa situação toda, recue um pouco, respire 2 ou 3 vezes e lembre para você e para esta pessoa que serão tempos difíceis, sim, é inegável, mas também serão tempos que passar, né? Que na verdade nós, quanto humanidade, já vivenciamos diversas coisas semelhantes e hoje o fator internet acaba nos envolvendo muito nessas dinâmicas, o que é bom, né? O que é bom porque temos conhecimento, mas é importante que a gente lembre que teremos sim que enfrentar esse período. Nada que a gente faça vai fazer com que tudo isso apague como em um sonho e que não tivesse acontecido. Isso é um desejo infantil, né? Então esse padrão de ficar se reclamando de mas por quê? E por que é que não volta a ser como era antes? Isso é um desejo infantil. Nada que você faça vai mudar o fato da humanidade toda já estar sofrendo com essa problemática. Então é importante que você olhe para essa criança que está se debatendo, querendo que as coisas voltem a ser como era antes, e enfrente a realidade como ela está se apresentando, né? Então lembre-se, todo esforço, todo cuidado que temos que fazer para evitar a propagação deste vírus. E mais uma vez, simbolicamente, né, vamos pensar sobre isso. O que eu estava fazendo antes disso tudo para contribuir com o sofrimento das outras pessoas de alguma forma, né? E aí eu falo não somente a título de saúde mesmo, mas quais coisas que eu estava me colocando como mais importante do que os outros, quais coisas eu estava me colocando como merecedor, né, de algumas coisas, ou mais merecedor do que outras pessoas, enfim. Então vamos refletir sobre isso, porque agora é um convite em que nós poderemos sair uma humanidade um pouco mais avançada moralmente, emocionalmente, né? É claro que não estamos ainda enxergando o final disso tudo, mas é uma possibilidade e eu procurei compartilhar isso com vocês justamente nesse intuito, né? Como que podemos, eu e junto de vocês que me acompanham, né? que me assistem, que estão comigo nesse processo, como que podemos sair
pessoas emocionalmente mais estabilizadas, mais organizadas, né? Mais equilibradas. Tá? Então, tem algumas perguntas aqui no Facebook ou alguns comentários, eu vou dar só uma lida e, se vocês tiverem algo também aqui no Instagram, podem comentar. Eu vou procurar todo dia às 2 horas da tarde, às 14 horas da tarde, trazer alguma reflexão para vocês, tá? Amanhã teremos de novo, todo dia não, né? Mas pelo menos amanhã e depois eu torço para que possamos contribuir de alguma forma. Ana Paula, Júnior, Josemara, Rudinei, um abraço. Abraço, Rudi, né? Lá de Chapecó. Ana Cláudia, bom ouvir um amigo querido e um profissional admirável e que eu confio. Estou aflita e não me faz bem fingir que não estou. Interessante que não tenho medo da morte nem um pouco, mas estou aflita. Pois é, a aflição, Ana Cláudia, ela é um estado emocional em que nós não sabemos o que fazer, né? Então é importante ouvir um pouco o que é que está acontecendo comigo, né? Que aflição é essa, já que você falou que não é medo da morte especificamente. Então, que aflição é essa? E como que eu posso dar encaminhamento a isso, né? Como uma torneira mesmo que você abre e deixa a água fluir, né? Porque evitar esses sentimentos não vão nos ajudar, né? Jomaélio, obrigado também, Jomaélio. Eu acho que tem uma pergunta aqui no Instagram também, isso, o Penny Sheldon, como conversamos com nossa criançada? Não tem muito segredo, na verdade, né? É só identificar que isso é um pensamento infantil. Então, quando eu penso assim, eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse como eu queria acordar e ver que isso tudo não passa de um sonho, né? E aí conversar como se fosse uma parte sua mesmo, porque no fundo é uma parte sua, né? Então, lembrar a você mesmo que isso está acontecendo, é realidade, que nada que você faça pode alterar como a realidade toda, você pode alterar como você se sente com relação a ela, né? Respirar 2 ou 3 vezes e como se conversasse com uma criança mesmo, abraçar, acolher este pensamento, esse sentimento e dar encaminhamento a ele, né? A amadurecer emocionalmente, dizer, olha, quanto humanidade estamos vivendo tudo isso. Agora tem um detalhe, né? Como crianças somos também egoístas e vaidosas, né? Então, um movimento para a gente conversar com a nossa criança é nos tornarmos menos egoístas, né? A minha vida é muito importante, os meus problemas, as minhas situações também, mas imaginem que existem, né, milhares de pessoas que estão em um estágio mais avançado do que nós aqui no Brasil, né? E aqui especificamente tem muita gente me assistindo aí do Brasil todo, mas aqui especificamente na região do Cariri nós começamos agora essa caminhada, né? Temos um caso confirmado, então é muito importante o pessoal que está aqui no Cariri e no Brasil todo, né? Sigam as orientações do governo, das secretarias de saúde. Eles estão estudando, se eles estão recomendando é porque eles sabem o que estão fazendo, né? Então, nesse momento é hora, voltando aí para o que o Rafael falou recentemente, nesse momento é hora da gente lidar com a hierarquia também, né? Da gente baixar a cabeça e saber obedecer. Às vezes nós esquecemos desses detalhes na nossa vida, né? Então, isso também é sistêmico, isso também é importante para as nossas emoções. Joselena disse que estava até tranquila, mas está começando a ficar aflita também. Pois é, Joselena, como eu disse, é inevitável essas emoções, né? É importante que elas surjam, porque estamos no meio de uma crise, mas elas surjam e tenham encaminhamento, que a gente não fique preso a só a uma dessas emoções, né? Irismar, Meire, um forte abraço para vocês também. Aqui no Instagram tem mais alguma pergunta? Elisângela, maravilhoso, sua calma em falar do assunto alivia toda essa tensão. Eu me alegro com sua vida. Obrigada, Elisângela, é uma aluna lá de Chapecó. Na verdade, assim, pessoal, tudo que eu estou falando para vocês
eu vivencio também, né? Então essa calma aparente, né? Ela aqui dentro nem sempre é assim, né? Essas preocupações com o futuro, essa ansiedade, esse nervosismo, vez ou outra eu também piso aí, né? E é importante pisar também. Às vezes eu escorrego e mergulho, mas tirar a cabeça fora disso tudo e respirar é muito importante, né? Por isso que eu disse a vocês, eu não quero trazer na minha vida como um todo, viu? Não é só nas lives, não. Na minha vida como um todo, como profissional, como pessoa, eu evito trazer verdades absolutas. Isso são comentários da minha experiência em cima de leituras, né, de reflexões, de estudos, de prática que eu venho fazendo e que de alguma forma eu talvez consiga compartilhar com vocês essas experiências e dar algum encaminhamento, tanto às minhas emoções quanto de vocês também que estão me assistindo aqui, né? Então, Amanda, a humanidade está mexida, esse movimento é individual e coletivo, estamos numa constelação mundial, Amanda, é um processo complexo mesmo, né? Então é isso, pessoal. Agradecer a todos vocês, né? Essa live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído. Amanhã às 14 horas eu volto para cá, né? Eu estou também desde ontem em casa integralmente. Hoje eu saí para resolver uma coisa muito rápida, ainda tenho que me ausentar no final da tarde, mas isso tudo que eu estou falando com vocês, vamos sair apenas no que for necessário, no que for essencial, né? Então, Carol, um vírus externo nos trouxe a necessidade de olhar para dentro da gente. Vamos aproveitar essa oportunidade exatamente, né? É o que eu disse, assim, que pena que nós, quanto humanidade, ainda aprendemos muito na dor. Se pudéssemos aprender sem a dor, talvez nós conseguíssemos sistemicamente construir melhor essa nossa caminhada, né? Mas é uma pena que quanto humanidade nós ainda aprendemos muito na dor e por isso estamos sendo convidados a essa dor, né? Eu sonho com um período em que nós possamos aprender sem ser necessário tanto sofrimento, tanta dor. Mas quanto humanidade nós ainda estamos nessa dinâmica, né? O Rafael, né, que fez uma live recente e que eu indico muito que vocês vejam, está perguntando como estar próximo estando longe. Pessoal, isso é um estado interno, né? Muita gente diz assim, as redes sociais, a globalização nos ajudou, mas através do celular nós podemos estabelecer relações superficiais, né? É mais um estado interno, o espaço que nós damos às pessoas na nossa vida, né? O local de amor mesmo que nós ofertamos a essas pessoas dentro de nós. E mesmo que estejamos distanciados, né? pela necessidade, né? Esse espaço dentro da gente vai conseguir uma manifestação, seja através de uma mensagem, seja através de uma ligação, ou até mesmo de uma conexão entre pensamentos mesmo, né? que é muito útil nesse momento, né? Mais uma vez, eu acho que quanto humanidade nós estamos nos unindo muito, né? Então como está? Obrigado, Rafael, até pela questão, né? Como que podemos estar distantes, estar próximos mesmo apesar da distância, nos unindo, né? Sabendo que no fundo não somos diferentes, né? Somos um só, né? Quanto humanidade. A galera de Sobral manda um abraço, obrigado, Andréia. E Malu também tem algo para falar? Acho que pode ser pelo privado, né? Pode ficar à vontade.
Pessoal, é isso, né? Vou encerrar por aqui. Amanhã às 14 horas nós vamos refletir um pouco mais novamente. Mais uma vez, torço para que possamos aprender o mais rápido possível, para que possamos superar tudo isso. Até porque este vírus não está ensinando somente aqueles que já adoeceram, mas o convite agora é coletivo, tá bom? Então, forte abraço e espero vê-los amanhã. Até mais.